Então, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E neste vídeo eu quero trazer um review completo desta obra maravilhosa, uma obra fantástica que veio para complementar a teologia sistemática e mais de cunho pentecostal e de nível nacional. Teologia sistemático-carismática de César Moisés Carvalho e de Séfora Carvalho. 2 volumes, um livraço. A teologia chegou para mudar, né? Uma teologia pentecostal. Então eu quero trazer o review completo deste material. Só que antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, eu já quero lhe fazer o convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho que aparece logo abaixo e não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo no canal. E também que você possa compartilhar os conteúdos aqui postados em seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, para ajudar o canal a crescer. E não deixe de dar o like, aquele joinha, para o YouTube reconhecer que os conteúdos aqui postados são relevantes. Então vamos ver o review dessa belezura? Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra a teologia sistemático-carismática de César Moisés Carvalho e Séfora Carvalho, né? A conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã, em 2 volumes, editora Thomas Nelson. Querido, nós temos que bater palmas, dar parabéns para a editora Thomas Nelson. Que material de qualidade! Ó, capa dura, então material de qualidade. Aqui temos 2 volumes, podem ver a lombada, né? Teologia sistemático-carismática. Olha a contracapa desses materiais, como se fosse uma espécie em Atos 2, o pessoal reunido no cenáculo, né? Recebendo poder, né? Deixa eu virar aqui para mostrar a vocês a outra lombada. Olha isso. É muito conteúdo. Então nós temos volume 1 e volume 2, né? Então vamos deixar o volume 2 de lado, nós vamos ler uma parte que eu separei ali dessa teologia. Então aqui nós já vamos entrar, abrir ela. Olha que coisa linda, né? Laranjado. Teologia sistemático-carismática, né? A conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. A folha é de proteção de boa qualidade. Uma folha amarelada, mas de ótima qualidade, que somente a Thomas Nelson, né, consegue fazer pela qualidade, podemos dizer assim, né? Aqui nós temos a ficha catalográfica, né? Isso aqui é Copyright 2022. Né? Então, uma teologia que veio para revolucionar, né? Podemos dizer, o cenário teológico. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Então, é uma teologia muito boa mesmo. Aqui nós temos o sumário, né? Vamos apresentar o sumário sobre os autores, apresentação, prefácio, introdução geral. Aí ela é dividida por partes, né? São são duas partes, nós vamos entender. A primeira parte ela vai tratar das questões teórico-metodológicas, né? A primeira parte ela trabalha essas questões. O porquê de uma teologia sistemático-carismática, né? Ela vai trabalhar isso. Introdução
o predomínio racionalista na teologia sistemática, o locus de uma teologia sistemático-carismática, né? Considerações finais, que é o capítulo 1, capítulo 2, da experiência de fé à teologia sistemática, introdução, a educação cristã como a primeira forma labor teológico, né, o desenvolvimento da doutrina, os prejuízos, né, ela vai trabalhar isso, a teologia como uma forma de investigação das escrituras, o conhecimento de Deus do mundo, então vai trabalhar essa experiência de fé à teologia sistemática. E no capítulo 3 são as análises doutrinárias, que já é a segunda parte. Vai trabalhar teologia, né, pneumatologia, cristologia, antropologia teológica, né, que é a antropologia bíblica, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia, né? Uma bibliografia. O que eu não vi foi a doutrina de angelologia. Depois nós pesquisa certinho, mas eu acho que não vai ter a angelologia, né? Não estou vendo aqui escrita a doutrina da angelologia. Então, pelo sumário, nós vamos poder ver que ela trabalha com uma proposta diferente. Por quê? Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que é isso mesmo, eu estou enganado. Então, geralmente as teologias tradicionais, essa aqui é a teologia pentecostal, né? Começa com bibliologia, teologia, cristologia e pneumatologia. Ela já começa diferente, ela começa com a teologia, que é, no caso, a teontologia de Deus, né? A pneumatologia e a cristologia. Então ela trabalha um enredo diferenciado pela proposta que ela tem, né? Então aqui nós temos o sumário, você pode pausar o vídeo e ver completinho, né? Ó, podemos perceber aí. Aqui tem sobre os autores, né? Paranaense César Moisés Carvalho, Paranaense de Assis Chateaubriand, acho que é isso, César Moisés, foi criado em Goiôerê, no Paraná, né? Onde se converteu ao Evangelho em 1991. No ano seguinte, passou a estudar teologia em um dos núcleos da Escola Teológica da Assembleia de Deus no Brasil. Entre 2002 e 2005, fez o curso básico em teologia no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, do estado do Paraná, e durante o mesmo período cursou licenciatura plena em pedagogia na Universidade Estadual do Paraná. Antes havia iniciado o curso de letras na FACEL em Curitiba, onde residiu entre 2000 e 2001. Então César Moisés publicou seu primeiro livro, A História da Assembleia de Deus, em Goiôerê, né? E desde então lançou mais 7 obras: O Marketing para a Escola Dominical, O Mundo de Rebeca, Davi, Uma Pedagogia para a Educação Cristã, O Sermão do Monte, Pentecostalismo e Pós-Modernidade e Milagres de Jesus. Todos esses livros foram lançados pela editora CPAD, onde César Moisés atuou por 14 anos, 2006 e 2020, como revisor, editor e responsável pelo setor de educação cristã e livros. Além disso, coordenou por 10 anos o CAPED, curso de aperfeiçoamento para professor de escola dominical, criado em 1974 e que teve como primeiro coordenador o pastor Antônio Gilberto, considerado o maior teólogo das Assembleias de Deus. Então, o camarada tem bagagem, né? Aí vai dizer que é especializado em teologia pela PUC-Rio, mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, e faz parte do Laboratório de Estudos dos Protestantismos
na UFRJ, e do Instituto de Cristianismo Contemporâneo da Universidade Lusófona de Portugal. César também lecionou nos cursos de Teologia, Pedagogia, na especialização em Teologia Pentecostal da Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciência e Biotecnologia da CGADB. Então, é um homem gabaritado. Aqui também, juntamente com ele, a sua filha, Séfora Urbano Carvalho, que nasceu em 1998. Então, podemos ver que uma menina nova, podemos dizer, né, com bagagem para ajudar na criação desta obra maravilhosa, né? Cidade do interior do Paraná e assembleano desde berço. Começou a escrever bem jovem, aos 10 anos já mantinha um blog sobre fé e ciência. Aos 13 foi convidado a escrever para a revista de lições bíblicas para adolescentes, publicado pela CPAD. Anos depois, a mesma editora também publicou seu primeiro artigo, também voltado para o público jovem, na revista Geração JC. O interesse por teologia sempre esteve presente, mas foi em 2017, após desistir de um curso de ciências biológicas, que a autora finalmente decidiu seguir sua vocação e cursar teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. A fim de reforçar ainda mais seu interesse pela escrita, Séfora também cursou jornalismo pelo Centro Universitário IBMR. Atualmente é tradutora e revisora de livros, além de atuar como articulista e produtora de conteúdo nas redes sociais. Publicou em coautoria com seu pai um livro didático de teologia sistemática para ser utilizado no curso de bacharelado em teologia pela Faculdade Cristã de Curitiba, né? Então, podemos ver pai e filho unidos nessa grande obra, uma obra de peso, que nós vamos ter a apresentação, né? A obra Teologia Sistemática Carismática, que César Moisés e sua filha Séfora Urbano apresentavam, vem para preencher uma lacuna na literatura evangélica pentecostal do Brasil. Não se trata de mais uma obra de teologia, mas sim de uma apresentação das principais doutrinas da fé cristã a partir de uma perspectiva dinâmica, menos racionalista e mais bíblica, sem perder de vista a ortodoxia pentecostal. Ou seja, a proposta é Bíblia, né? Não tem referência bíblica. E nós vamos ver o porquê ele fala racionalista. Eu estava dando uma analisada, comecei a ler, e isso aqui é só uma palavra de Elianai Cabral, né? E ele bate muito no sensacionalista, né? É uma teologia continuista e evidente pela proposta, né? Na introdução geral, nós vamos ter uma letra muito boa para se ler, um bom espaçamento para quem gosta de anotar. Pode ver que eu já estou lendo. Aqui nós vamos ver como essa teologia vai trabalhar, né? Primeira parte, que é questões de teoria metodológica, é o que conhecemos como prolegômenos, né? Aqui a pneumatologia. Como sabemos, não há na Trindade qualquer hierarquia, subordinacionismo, etc. Antes, cada uma das pessoas tem importância intrinsecas e são distintas entre si, mas são três, mas não três deuses, e sim apenas um. Aqui vai trabalhar a cristologia, a soteriologia, né? A escatologia. Ele já, para chegar lá na escatologia, vai dizer que ela será estudada de maneira diferente. Nessa unidade, o estudante de teologia conhecerá as diferentes escatologia da pessoa, do mundo e, por fim, a mais difundida, a escatologia teológica sistemática, né? Então, ele traz uma proposta diferente, uma teologia que já diz, né, que é sinergista. Esse processo iniciado desde quando Deus criou todas as coisas, chamamos de sinergista, ou seja, uma perspectiva que reconhece que a nossa coexistência com Deus não anula o arbítrio e a vontade que Ele mesmo deu aos seres humanos. Então, na introdução ele já dá um parecer do que é essa teologia, né? Que nós vamos ter os métodos, questões teóricos metodológicas, né? Então aqui nós pode ver que eu já estava lendo aqui, uma leitura razoável, muito boa de se ler. Tem algumas palavrinhas técnicas, mas nada pesado.
É uma letra muito boa, uma folha muito gostosa de se ler. Então aqui você vai ver, né? E o diferencial aqui, ela bate muito no cessacionismo. Ele diz no cessacionismo aqui no Porquê da Teologia Sistemática Carismática que o cessacionismo não consegue encontrar apoio nas escrituras, fazendo um apanhado geral assim, né? E ele vai defender o porquê, né? É muito interessante essa obra, muito interessante mesmo. Uma obra muito boa de se ler, eu estou lendo ainda, da experiência de fé à teologia sistemática, eu estou indo aqui, onde eu parei aqui a leitura, né? E eu quero mostrar um diferencial antes de lermos, né, antes de lermos uma parte dessa teologia, é que na pneumatologia, ela começa na página 325 e vai até a página 1239, ou seja, deixa eu pegar aqui, página 325, deixa eu ver aqui. Aqui começa a pneumatologia, então nós temos isso aqui de conteúdo, né? Isso aqui passa aqui 1200 e pneumatologia. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ou seja, se nós for fazer um ajuntamento, nós temos isso tudo aqui de conteúdo da doutrina do Espírito Santo. E é isso que estava faltando nas teologias, né, sistemática pentecostal, algo que falasse profundamente a respeito do Espírito Santo, né? A única coisa que eu achei negativo nessa teologia é que ela só tem índice, podemos ver aqui, somente no primeiro volume. No segundo, né, ela já entra na continuação da pneumatologia. Em meu ponto de vista, ela poderia ter índice, o índice não, sumário, nos dois volumes. Por quê? Porque você não precisava ter que consultar o volume 1 quando você estiver no volume 2. E aí, assim também iria abranger mais, expandir mais o sumário. Mas isso é relativo, né? Então, aqui agora o volume 2. Então, aqui estamos no volume 2. Né? Já muda a folha, né? Que já agora é já verdinha. E ela dá continuação na pneumatologia, né? Podemos ver aqui o mesmo padrão de estudo, mesmo tipo de letra, folha. E eu separei uma parte para nós ler, que é na soteriologia, que é o que eu separei, a Ordo Salutis Arminiana, né? Como ela entende esse processo de salvação, né? A ordem. Então vamos ler aqui um pedacinho para entendermos. Ó. Para seguir a lógica da ordem da salvação arminiana, também é necessário entender alguns de seus principais pressupostos que podemos resumir da seguinte forma. 1. Depravação total. 2. Eleição condicional. 3. Expiação ilimitada. 4. Graça preveniente. E 5. Perseverança condicional. Esses 5 pontos foram definidos pelos remonstrantes seguidores de Armínio, que protestaram contra as ideias calvinistas, fazendo que os últimos desenvolvessem o sistema Tulip em resposta a essas críticas, né? Os arminianos admitem a doutrina do pecado original e creem que a queda distorceu a imagem de Deus que existe em nós. Assim, tornamo-nos escravos do pecado, pois nossa natureza decaída sempre nos leva a pecar. Apesar disso, Deus, em sua infinita bondade, não retirou nossa capacidade de nos aproximar dele, e por meio de uma expressão de sua graça,
A graça preveniente possibilita ao homem ter livre exercício de vontade para crer ou resistir, pois só assim a correspondência ao seu amor seria sincera. Deus não interfere ou determina as escolhas das pessoas, nem mesmo as leva a pecar, o que as afetaria diretamente em sua culpabilidade, pois como os pecadores podem ser culpados por seus pecados se não possuem a opção de não cometê-lo, ou seja, se Deus decretou, ele não tem opção nenhuma, tem que fazer e acabou. Assim diz, né, os calvinistas. Mas deixa-as livres para tomarem suas decisões, mesmo que esta não combine com o que ele preparou originalmente para os seres humanos. Aí vem a pergunta aqui, ó. O que Deus preparou para nós? Os arminianos creem que Deus possui um plano imutável e eterno para a humanidade que pode ser conhecido por meio de alguns decretos que são independentes e não pode ser condicionado de nenhuma maneira, né, da referência bíblica. No interior desses decretos há as ações praticadas por Deus, pelas quais ele tem responsabilidade soberana, como, por exemplo, a criação da humanidade e a possibilidade de salvação. E as ações das quais ele, embora permita que aconteça, não é responsável, como, por exemplo, a permissão da queda e a possibilidade de alguém não crer ou optar pela salvação. Então Deus não é responsável, né? Isso de forma alguma causa um problema à sua soberania. Na verdade, demonstra que Deus é tão soberano e seguro de si que não precisa obrigar ninguém a aceitá-lo. Desta forma, Deus nem é o autor do mal, nem é a causa derradeira do pecado, sendo estes apenas consequência de nosso livre arbítrio decaído. Então, nós podemos ver que o homem aqui, segundo essa fala de César Moisés, e é a que eu creio, acredito ser, que eu defendo, o homem tem livre-arbítrio e isso não afeta a soberania de Deus, né? Então aqui se encontra a teologia sistemática ou carismática, a conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. Esse é o vídeo review, que Deus possa lhe abençoar, até o próximo, em nome de Jesus.